Olá amigos, hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente dos outros. Esse vídeo vai tratar sobre uma questão política atual. Eu queria comentar sobre a questão do posicionamento da esquerda em relação à realidade política atual, né? E para colaborar com os argumentos que eu vou utilizar, eu vou citar aqui alguns vídeos, né? Falar sobre alguns vídeos de alguns canais que tem no YouTube. Um deles é sobre o vídeo da Cibele Laura, que ela fala sobre discursos contra Bolsonaro e a favor do Lula, né? Ela nesse vídeo ela vai falar algumas coisas e um vídeo do Merlin das Trevas, ele fala a corda esquerda, o nome do vídeo é a corda esquerda, que ele vai falar um vídeo contra argumentando os argumentos da Cibele Laura. E tem um outro vídeo também que eu vou falar um pouco, vai ser sobre o vídeo do Cyber da Matrix, que é um recado para a esquerda que não vota. Primeiramente eu vou falar sobre alguns conceitos aqui. Um deles é sobre a questão da chamada revolução, né? A revolução e reforma, né? Uma revolução seria uma transformação geral na estrutura, de modo rápido e de modo contundente, né? Fazer uma transformação geral no país. Bom, a gente pode comparar com uma revolução que teve em Cuba, por exemplo, na década de 60, ou a Revolução Russa, né? Ou seja, foram grandes transformações que romperam com o sistema vigente no país, né? Que é uma coisa que muitas da esquerda, principalmente intelectuais, defendem. E outra seria, digamos assim, uma reforma ou mesmo um posicionamento mais dentro do próprio sistema que a gente tem. Ou seja, seria numa eleição, elegendo algum representante da esquerda, como, ou seja, o PT, ou o PSOL, qualquer um desses partidos que tem sua legenda aí, que disputam nas eleições, né? No vídeo do Sai da Matrix, ele justamente questiona esse posicionamento de algumas pessoas da esquerda que não votam, né? Por que elas não votam? Elas dizem que não, esse sistema de votação é uma mentira, a gente não adianta a gente escolher um candidato que seja de esquerda, que diz de esquerda, porque ele vai, no geral, ele vai ter posicionamentos dentro da economia que são posicionamentos que neoliberais, né? E isso não é totalmente mentira, né? Afinal, é, o Lula, por exemplo, ele colocou pessoas ali dentro do grupo na ala econômica dele, por exemplo, presidente do Banco Central, a questão do toda a sua política econômica, ela foi uma política neoliberal, né? E o que ele fez, né? Só que ele teve uma mudança boa, positiva no aspecto social, né? De como Bolsa Família ou como outros programas assistencialistas e também programas de incentivo à educação, né? Enfim, no aspecto social ele melhorou bastante coisa. No entanto, essas críticas dentro do aspecto econômico, do seu posicionamento em política internacional, em econômica geral, ele acatou a agenda neoliberal, assim como os outros governos, como o FHC. Porém, esse vídeo do Sai da Matrix, ele defende que a esquerda, mesmo que ela tenha esses ideais de mudança mais radical, né, de revolução e tudo, ela deve sim votar e votar em candidatos de esquerda para, digamos assim, livrar o país de ter um governo totalmente de direita, né? Que além de ter essa agenda neoliberal nesse campo internacional econômico, ela também não teria uma regressão nessa questão, nesse campo social.
Portanto, a gente perderia dos dois lados, tanto no aspecto social quanto econômico. É, então, assim, eu vou fazer uma pequena observação em relação a isso, porque as pessoas é, de justamente o Merlin das Trevas, ele faz isso que eu vou falar, fala isso que no seu vídeo A Cor da Esquerda, que assim, é, essa parte da esquerda que o Sai da Matrix fala, ela é uma esquerda idealista, né? Que acredita que a gente pode fazer atualmente uma revolução, quando tudo, na verdade, nesse atual momento indica que não, né? Uma das coisas que eu poderia citar, que eu não acho que ele não cita no vídeo, são as revoltas que tiveram no país em 2013, né, contra a Dilma, né? Muita gente achou que, inclusive tem um vídeo da Matrix que ele fala nisso também, que isso era uma coisa positiva, que as pessoas estavam acordando, né? Teve toda aquela mídia em cima disso, que o Brasil acordou agora contra, né, o governo Dilma. Mas foi uma coisa totalmente manipulada, somente para destituir aquele governo e colocar no seu lugar um governo que cumprisse a agenda neoliberal de uma forma mais contundente, né? Porque a Dilma aparentemente ela estava cumprindo uma agenda econômica, né, na nova matriz econômica, que ia de confronto com essa agenda neoliberal, e queria implantar um sistema mais desenvolvimentista para o país. E como ia de encontro com essas questões dos norte-americanos, principalmente, ela acabou tendo a mídia que é incentivada, que é motivada pelos norte-americanos, que ela é financiada por eles, né? Assim como a mídia, quase toda a mídia mundial. E então ela acabou sofrendo o impeachment, né? Primeiro essas manifestações, depois uma série de outros eventos que sucederam, que acabaram destituindo a presidente do poder. Aí assim, vamos citar agora a questão da Cibele Laura, né? O vídeo dela é muito interessante, é uma reflexão que no campo idealista, no campo mais intelectual, com certeza ela está bem certa, que ela foge desse senso comum, né? De que o Lula foi um grande socialista, que fez uma mudança gigantesca. Quando faz, ele fez algumas reformas, né, positivas, porém não é nem de longe aquilo que um socialista de verdade deseja para o país, né? Aí ela usa todos esses argumentos, porém o Merlin das Trevas ele vai criticá-la no sentido de dizer que ela é muito idealista, que ele concorda no sentido dela tá dizendo que o Lula não foi essas coisas todas, essa maravilha toda que pintam, mas que é necessário que as pessoas tenham consciência de que não há clima atualmente para uma revolução. Por que não há clima? Porque os próprios trabalhadores, que são o, as pessoas principais nesse para essa revolução, não estão preparados para ela. Ideologicamente não estão preparados para ela. Porque além dessa questão do campo, no campo econômico que a gente tem de globalização, de neoliberalismo, de dominação norte-americana do mundo, né, que houve a partir da Guerra Fria, ou seja, a gente não tem mais essa opção, né? Teoricamente,
antes na época da Guerra Fria, a gente tinha uma certa opção de ter uma opção, entre aspas, de ter um posicionamento mais para a esquerda. E mesmo naquela época não tinha muito, porque os Estados Unidos tinham uma intervenção muito forte no país, né? Foi a época que teve a ditadura militar. E se não tivesse uma ditadura militar, ia ter uma intervenção internacional de fato, né? Ou seja, eles iriam invadir o Brasil, tinham ameaçado invadir o Brasil, caso o Brasil não fizesse essa intervenção militar, que foi o período da ditadura militar. Então, com o pós-Guerra Fria, né, eles, agora a gente está dominando tudo, vocês podem ser democrático, um país democrático, entre aspas. Porque na verdade eles já tinham todo aquele domínio global no campo econômico. E trabalharam também o campo ideológico, que eles trabalharam principalmente nesse período, e até hoje eles trabalham, né? Hoje você vê um crescimento muito grande dos canais aí de direita que defendem ideias retrógradas, absurdas, com aquelas ideias bobas de resolver os problemas, solucionar os problemas de um passe de mágica, que o liberalismo é a resolução para todos os problemas do mundo, e combatendo as ideias socialistas, né? Então, no fim, eu acabo tendo uma concordância maior com a questão do Merlin das Trevas e com o Sai da Matrix, no sentido que a gente tem que ser mais realista. A gente tem que combater nas eleições e criar uma base capaz de conscientizar mais as pessoas, seja com canais no YouTube, seja no Facebook, apesar de todas as restrições que a gente vê nesses locais, porém fazer essa campanha de conscientização. É dessa forma que a gente vai poder modificar alguma coisa. Não é deixando de votar ou acreditando que a gente pode fazer uma revolução nesse momento. Não. A gente tem que primeiro se estabelecer dentro do sistema, colocar um posicionamento dentro desse sistema, como a gente tem conseguido fazer nas últimas décadas, né? Então a gente tem que ver as evoluções que a gente tem tido. Foram 4 governos seguidos, 2 do governo Lula e 2 da Dilma, apesar de ter tirado ela, mas nas eleições foram 4 vitórias seguidas da esquerda. Ou seja, com toda... tudo bem, a gente pode repensar se a gente deve migrar para outro partido, ou seja, em vez da gente votar no PT, eu digo a gente, geral, votar no PT, votar em outro partido, como o PCdoB, que vai lançar uma candidatura agora, com a Manuela Dávila, ou o PSOL, ou algum outro partido de esquerda, PDT talvez, com o Ciro Gomes, enfim. Vamos ter pelo menos umas 4 ou 5 candidaturas de esquerda. E deve-se discutir, né? Qual que você prefere, qual a melhor? Deve-se discutir, mas deve ter essa frente, como a Manuela Dávila defendeu, uma frente esquerda contra o golpe. Ou seja, contra essa tentativa de domínio total da direita. Enquanto a gente tem um domínio global e econômico, né? Econômico, social, a gente tem que ter uma frente que de alguma forma dê alguma autonomia para o país, mesmo que não seja total e mesmo que não seja tão sonhada revolução, ao menos termos algumas conquistas, né? Que a gente obteve desde a Constituição de 88, que é uma Constituição que trouxe muitos benefícios, tanto é que o Temer aí tá tentando mudá-la, né? Tirando benefícios sociais, como a aposentadoria, como direitos trabalhistas, né? Que a gente conquistou desde a primeira CLT, na década de 30 ainda, mas principalmente com a Constituição de 1988. Então é importante essa conscientização,
de que a gente tem que votar, tem que estar